Guilherme, Ah, fala para nós sobre o que te traz nesta manhã de 26 de abril. olha, Hélio, você falou um negócio que é importante a gente datar o nosso episódio, né? Tudo muda ao mesmo tempo em todo lugar. Então, é importante falar. Estamos 26 de abril de 2024 e a gente teve um julgamento de um recurso extraordinário. Esse recurso extraordinário, o número dele é 635659, no Supremo, como recurso extraordinário, no Supremo Tribunal Federal, para falar a respeito do porte de drogas. Por que eu trouxe esse assunto a debate? Porque a gente está vendo, lá no artigo 2º da Constituição, fala da independência e harmonia entre os poderes. E a gente tem visto um determinado choque entre os poderes aí, no caso, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. O Poder Judiciário está julgando esse recurso. Por que eu uso no gerúndio, está julgando? Porque está de 5-3 e o ministro Dias Toffoli pediu vista do processo. Então, esse processo ainda não terminou com uma tese. Mas eu recebi, pessoal, alguns vídeos falando que o Supremo quer legalizar as drogas, o Supremo quer liberar as drogas, e aí é um Deus nos dará, Deus nos acuda, etc. O que não tem nada a ver. Eu trouxe esse assunto exatamente para falar o aspecto factual e acabar com um pouco, tentar acabar um pouco com as fake news. Então, o placar está de 5-3, com a possibilidade da descriminalização do porte de maconha, não é qualquer droga. E aí tem 3 conceitos básicos. Uma é a despenalização, ou seja, a despenalização continua sendo uma criminalização, é uma infração criminal, mas não é punida com a restrição de liberdade. A descriminalização deixa de ser uma infração criminal, mas ainda assim é punida. Eu vou fazer uma analogia você para um carro num local proibido, você não é uma infração penal, criminal, mas você recebe multa e uma infração civil. E a legalização já é o posterior. Ela não é punida, ela não é criminalizada, ela é permitida. Mas ela é permitida numa regulação, idade, licença, propaganda. Isso em alguns países a gente já encontra. Uruguai, Holanda, alguns estados americanos com isso. Bem, quem votou até o momento 5-3, André Mendonça, vou falar de cada. Quem não votou ainda? O Dias Toffoli, que pediu vista, Luiz Fux, Carmen Lúcia, o Flávio Dino não vai votar, porque ele chegou, a ministra Rosa Weber, antes de aposentar, ela antecipou o seu voto. Vou falar rapidamente, só o seguinte, o ministro Zanin foi um dos 3, e aí o pessoal, eu só faço essa parte, que o pessoal fala assim, indicado do Lula, indicado do Bolsonaro, etc., ali os ministros tentam manter a sua independência. O ministro Zanin, o indicado pelo Lula, votou contra. Ele acha que o Estado tem um dever de zelar pela saúde, então uma descriminalização, ou seja, estabelecer um ideal de porte de maconha, isso iria agravar o sistema de saúde, não seria bom e etc. O ministro Alexandre de Moraes, que não foi indicado pelo Lula, ele já fala que, olha, vamos obedecer à lei. A lei despenaliza o porte de droga, mas não coloca um critério objetivo. E quando eu falo isso para o pessoal, não tem um critério na lei hoje, 11.343 de 2006, não foi também não é uma lei atual,
vai fazer quase 20 anos, ela deixa para a polícia e para o Poder Judiciário definir isso. E o ministro Alexandre de Moraes ele trouxe uma informação da ABJ, que é a Associação Brasileira de Jurimetria, que dentro do estado de São Paulo, a capital considera esse porte para o usuário um montante e no interior outro. Por quê? Porque é subjetivo. E há também dentro da mesma cidade bairros diferentes. Um bairro de classe média, média alta e elite, o montante tem que ser muito maior para ser considerado traficante, enquanto no bairro de periferia é muito menor. Então, há uma desigualdade também estrutural nisso. O Barroso, o presidente do Supremo, deixou claro, o Supremo ele não está legalizando drogas, não é uma questão de legalidade, porque isso quem discute é o Poder Legislativo. Eu não estou tirando, palavras do Barroso, eu não estou tirando o poder do Poder Legislativo de legislar sobre isso. O que o Poder Judiciário está verificando é a obediência à lei de drogas que fala a diferença entre o usuário e o traficante. Exatamente isso. A lei já definiu isso. A galera está falando que o Supremo está legislando, ele não está. Ele está exatamente tentando, lidando com direitos fundamentais estabelecidos na Constituição com relação à vida. Porque esse recurso extraordinário foi promovido pela Defensoria Pública de São Paulo numa situação com direitos fundamentais à intimidade, à vida privada, à dignidade da pessoa usuário, e não que trafica. E há, pessoal, diversas pesquisas e diversos estados atuando não num sentido mais proibicionista, mas de controle. Os Estados Unidos mesmo é um grande exemplo. Quando proibiu na década de 20 a 30 ali o álcool, que pesquisas mostram a morte, a incidência de morte é muito grande de drogas lícitas, a gente esquece, mas são drogas lícitas, o álcool, o cigarro, enfim. Criou o Al Capone, criou lá nos Estados Unidos um comércio ilegal muito grande. E aí eu vou trazer uma informação que eu vejo muito interessante. A direita americana está muito diferente da direita brasileira. A direita americana, em estados conservadores dos Estados Unidos, está apoiando a descriminalização e até a legalização. Por quê? Porque é o agro. Eles estão cultivando, e aí, não só para... eles falam no uso compassivo, de compaixão mesmo, remédio para depressão, para convulsão, para ansiedade, para tratamento de câncer, mas é o agro. O agro lá da direita americana, nesses estados, está abraçando isso, porque é comércio, gente. Cidades do interior americano com problema de comércio decadente, agora está ressurgindo com a agroindústria. Por isso que, às vezes, o candidato republicano lá, o Trump, ele não bate muito na questão da maconha, por medo de perder eleitores conservadores. Então, eu acho, e aí veio o Senado Federal, uma proposta de emenda constitucional pelo Rodrigo Pacheco, e passou no Senado, não é ainda, tem que ir para a Câmara para virar uma norma constitucional, vai ter que passar pela Câmara, mas já passou pelo Senado. Mas eu com todo respeito ao senador, mas eu considero um retrocesso. E aí uma opinião que a gente fundamenta e etc., mas essa PEC, ela não objetiva diminuir a traficância, não objetiva prender traficante. Pior, eu acho que esse projeto joga mais jovens, que a partir... as pesquisas mostram que a gente tem 1/3 hoje do nosso sistema prisional por esse crime de traficância.
e coloca jovens com, às vezes, sem antecedente criminal, sem qualquer associação, por ouvir pelos dizeres algo subjetivo de um policial ou do judiciário, não tem associação com organização criminosa, ele sai de lá como um mini traficante. Aprende isso. O PCC, um dos grandes armas do PCC, de crescimento, etc., é exatamente o sistema prisional nosso. Então, eu considero essa PEC uma medida de embate com o Poder Judiciário, e hoje a discussão é se o Supremo está invadindo competência ou não. Pode-se discutir se uma legalização, se uma descriminalização, até acho que há argumentos favoráveis para não, e a gente tem que discutir isso, tem que debater, mas a situação da PEC eu acho um retrocesso nesse sentido. Não é o Supremo legislar, é o Supremo obedecer à atual lei de drogas, que estabelece a despenalização, mas aí deixa a critério subjetivo do policial e do judiciário, e a gente tem uma estrutura social muito desigual que coloca uma situação vexatória e discriminante, de preconceito no sistema de identificar quem é o usuário e quem é o traficante nisso. Não sei a opinião de vocês, não sei se vocês acompanharam, mas eu acho muito sério, muito perigoso isso que nós estamos discutindo. Às vezes, a velha coisa que eu falei, do Cruzeiro Atlético, né? De time ali. A gente precisa entender melhor essa situação, o que o Supremo está fazendo e evitar essas fake news que estão ocorrendo. Ô Gui, eu não sei se é vantagem para você aqui agora citar Cruzeiro e Atlético, não, sabe? Eu cometi esse... Mas, assim, a vingança... a vingança virá. O Dom Elinho, passo a palavra para você. Eu confesso, eu tô por fora do assunto e quando o Elinho terminar, eu quero fazer uma pergunta para ouvi-los. Vai lá, Elinho. Não, em um parágrafo, um pouco mais que uma frase, o Supremo, ele está, nesse caso, tão somente exercendo a competência dele, ele não está sendo legislador, ele foi intérprete e aqueles desavisados, me perdoe a sinceridade, desavisados, para dizer o mínimo, pensam que o Supremo está legislando, nesse caso não está. Para um pouco menos desavisado, fala que não é da competência do Supremo na medida que ele interpreta a legislação infraconstitucional. Não, porque o recurso paradigma ele veio em relação, conforme o Guilherme disse, de direitos fundamentais. Então, sim, é competência do Supremo. Seria o caso, não fosse questão afeta direito fundamental, aplicar o Código de Processo Civil, mandar para a STJ para receber como recurso especial, mas como não foi o caso, quanto à matéria, eu acredito sim, como aquela questão da jurimetria, tem uma questão de ordem social aí, quanto à quantidade em determinados estratos da sociedade. Se for para emitir uma opinião, eu sou, não vou falar que é a favor ou contra, não, mas em relação à maconha, eu acredito que o Supremo acertou. Está caminhando para isso, ainda considerando que a votação não terminou. Diego, faça sua pergunta, meu querido. Eu vou abranger um pouco mais o tema. A gente está tratando de atuação do STF acerca da lei que criminaliza as drogas. Guilherme, presta atenção no seu compromisso, tá? Esquece não. Até faltam 8 minutinhos para o Guilherme ir para o importantíssimo compromisso que ele tem. A minha pergunta é simples. Vocês têm opinião formada acerca da possibilidade ou necessidade de discussão pelas casas legislativas de uma eventual legalização da maconha até para produção nacional e comercialização? Se eu tenho o quê? Opinião formada? Vocês querem emitir? Tem. O engraçado Não, Diego, eu acho que tem que ser debatido, e a Casa, o Congresso Nacional, por exemplo, passou essa PEC de forma muito rápida. Eu falo para legalizar.
Não, sim, mas essa PEC foi o contrário da legalização, exatamente para uma tentativa numa briga entre poderes ali, e o foco maior ficou perdido. Então tem que haver um amplo debate no Congresso Nacional, isso não é no Supremo, mas é no Congresso Nacional, a respeito de ou legalização, ou despenalização, descriminalização. Tem que haver, e a gente já tem experiências, Diego, mundiais a esse respeito, que a gente já pode ver alguns. O Uruguai, salvo engano, foi em 2013. Então a gente já tem 10 anos aí que a gente pode averiguar. A Holanda, mais ainda, mais antigo. Os Estados Unidos estão ganhando bilhões de dólares com o comércio legal. Não quer dizer que vai acabar o comércio ilegal, tanto que o comércio ilegal de cigarro e álcool no Brasil existe, né? Mas assim, continua nos Estados Unidos, mas em termos de qualidade, de efeito e tudo, o comércio legal é muito maior, né? Mas isso tem que ser debatido. Eu posso te falar, a minha opinião é o seguinte, eu preciso estudar melhor. Eu acho que há argumentos válidos dos dois lados, mas isso tem que ser debatido, porque a guerra às drogas não está dando certo. Não está dando certo. Em nenhum lugar do mundo. Coloca pena de morte. Tem pena de morte na China e em outros países e não acaba a criminalidade. Existem outras guerras. Existem outras guerras. Isso é uma cortina de fumaça. O Guilherme está certo. E eu vou falar igual o Maluf. Eu confio no poder do meu país. Aguardemos as deliberações, sim. Eu faço as mesmas palavras do Gui. A guerra às drogas. No momento inicial, me vem à mente algumas coisas, que é o seguinte: uma potencial regularização e licitude, legalização da maconha. E aí, gente, só um disclaimer: a gente hoje na internet precisa ter muito cuidado com tudo. Ninguém aqui está advogando pela legalização, porque hoje é tudo muito... tá querendo isso. Não, a gente está conversando sobre o assunto. Uma eventual legalização vai gerar para o Estado... Vocês conseguem pensar no tanto de tributo? Porque aí a gente entraria na função extrafiscal dos impostos, pode tributar de forma muito alta, isso gera uma renda para o Estado absurda que pode ser revertida em prol da coletividade. Ponto. Uma outra circunstância é a geração de empregos. A criação dessas empresas em lugares que eventualmente não precisem de algum desenvolvimento, e é óbvio que tem os contrapontos. É uma questão de saúde pública, tem que analisar qual foi a eficácia dessa legalização nos países onde ela já ocorreu. Eu acho que é um debate extremamente válido, mas eu lamento que as redes sociais hoje não permitam que haja debates muito sérios nas nossas casas legislativas. Diego, Paulo Leminski, naquele pequeno dicionário de grandes coisas, fala que a gente tem que levar a vida com leveza, humor e poesia. Eu fico imaginando... Achei que era maconha. Não, eu fico imaginando, para delimitar a qualidade do café, experimenta, do vinho, experimenta, da cerveja, experimenta. Eu fico, pensa nos aferidores de qualidade da cannabis. Que troço que vai ser. Já pensou, Guilherme? Já pensou? Sommelier, um sommelier bem tranquilo. Mas o Diego falou um negócio muito interessante, porque eu citei a agroindústria, mas tem uma coisa que o Brasil importa, porque não pode produzir aqui, e países estão ganhando muito dinheiro, e tem a questão do meio ambiente, que é um substitutivo do plástico, que é o cânhamo. O cânhamo é a flor macho, né? Aí eu estou falando de forma leiga, mas como eu entendi, o cânhamo é a flor macho, a planta macho da cannabis, porque a flor é que dá a cannabis sativa lá, o produto, mas a planta macho é o cânhamo, que pode servir para tecido, substitutivo do plástico, e a Índia é grande produtora. Então, o que o Diego falou é interessante, é um mercado que se abre. Enfim, terminamos a questão, Diego. Eu queria... Absolutamente satisfeito. Né? Eu tenho uma pergunta que a gente recebeu aqui,
eu vou fazer e vocês respondam quem julgar, quem vocês quiserem, que foi o seguinte. Foi o pessoal da Esper Acessórios. Quero deixar uma pergunta. O Elon Musk poderá ser responsabilizado pelos ataques ao Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos? E de que forma isso poderia acontecer, levando em conta o alto poder financeiro dele, e se isso acontece, e se isso o favorece de alguma forma? Uma pergunta legal, cara. Dinheiro favorece. Ele consegue ser punido lá nos Estados Unidos? A gente consegue puni-lo lá nos Estados Unidos? Lei de introdução, conseguimos. Vai ser difícil, mas, né? Não, dinheiro, sim. Influência, sim. Agora, teoricamente, conseguimos? Conseguimos. A partir da lei de introdução no Código Civil, da aplicação da lei brasileira no estrangeiro e da possibilidade do estrangeiro ser punido aqui na medida que as ações dele causarem arrepio à nossa soberania, à nossa legalidade. Artigo 17, inclusive, da lei de introdução ao Código. Conseguimos, sim, conseguimos. E pode até atingi-lo aí financeiramente no sentido de que a empresa, para atuar no Brasil, tem que ter uma sede aqui. Exato. Respeitar a soberania. As obrigações, Diego, mais uma vez, as obrigações constituídas no Brasil, no território nacional. Show de bola, moçada. E o Elon Musk está enfrentando um problema em qualquer lugar. Que há uma regulação, ele está enfrentando um problema agora na Austrália. Eu acho que ninguém duvida que a Austrália é um país democrático. Ô Gui, depois que você tem, hoje eu quero antes de você ir para o seu compromisso, agora é sério, eu quero uma consideração também. Diga, ou eu ou você, por último, o que você... Não, eu só queria, pessoal, a gente falou em alguns episódios para trás, eu não sei, não vou saber falar o número, de alguns assuntos, e isso, igual eu falei, a gente está datado. Mas houve algumas mudanças. Um assunto que a gente citou foi o caso da dengue. A situação está piorando, aí eu vi as últimas informações, mais de quase 3 milhões de casos de infecção, segundo o governo federal, já superou o pico de infecção de todos os anos, então a gente está seguindo uma tendência de alta para o pessoal ficar atento a isso, vacina salva e ficar atento à situação dentro de casa, de vasinhos, de caixa d'água, de piscina, etc. E um outro assunto que a gente citou, do caso Robinho, o caso Robinho ficou, na época que nós citamos o caso Robinho, não havia sido feito a conclusão do julgamento, ficou em 9-2. O posicionamento que demonstrei no episódio, eu estou junto com os dois, né? Eu estou junto com os divergentes. Mas ficou 9-2, inclusive o 2 aí, parte do que eu falei foi citado no voto dos dois. Não que os ministros tenham... Não, eu acho que eles ouviram o nosso programa, foi antes da votação, os ministros supremos dos dois, e eles ouviram o nosso programa e colocou lá, só não colocou o nome nosso, pessoal, mas tudo bem, a gente não tem essa vaidade. Mas ficou 9-2, homologação da sentença italiana, o Robinho foi preso, está tentando via habeas corpus e também recurso, promoveu um embargo de declaração dessa homologação, e aí um habeas corpus no Supremo, o Supremo mandou, não, tem que definir no STJ, ele está nessa briga aí para conseguir responder em liberdade. É só uma atualização, pelo que nós falamos nos episódios anteriores. A reforma do Código Civil, que o Diego trouxe também em episódios anteriores, está caminhando, já houve outros debates, e futuramente, eu não vou adiantar, viu, Diego, mas futuramente vem coisa boa aqui no programa para a gente falar especificamente de reforma do Código Civil, e quiçá vai ser um programa ao vivo. Quiçá, nós estamos discutindo ainda, mas vai vir gente boa aí para a gente discutir a reforma do Código Civil. Passo para o Hélio para as considerações. Você fala aí que nós não somos vaidosos, mas o Silvio me ligou perguntando o que achava, se pode soltar, se não pode. Eu falo Silvio, o Berlusconi. Mas também, eu não emiti opinião, mas vamos lá. Pessoal, eu achei que era o Silvio Almeida. Não, o Berlusconi.
como diz os italianos, il imprenditore. Ninguém fala que ele é mafioso, não. Fala que ele é um empreendedor. Né? E os italianos adoram o Silvio Lustosa.